porque o objetivo deste momento de espiritualidade é a intimidade com Deus, é a reflexão da palavra, é a escuta do que Deus quer falar conosco e a partir desta escuta começarmos a viver as mudanças que a palavra de Deus vai provocando em nós. E nós nos reunimos sempre invocando a presença do Deus unitrino. Diga em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento louvamos o Teu nome, ó Deus, glorificamos o Teu nome, reconhecemos Tua grandeza, reconhecemos Tua autoridade, o Teu poder, reconhecemos que o Teu olhar está sobre nós, que Tu cuidas de nós, que Tu és providente, que Tu és amoroso e que Tu tens projetos e sonhos para as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque enviaste Jesus, o Salvador. Te louvamos, ó Pai, porque Jesus veio, obediente ao Teu querer e à Tua vontade. Cumpriu o Teu querer e Tua vontade. Morreu numa cruz. Derramou Seu sangue precioso na cruz e o sangue do Teu Filho nos lavou, nos purificou, nos libertou, nos salvou da morte, do pecado e de todo o mal. Nos colocou em comunhão contigo, por isso louvamos, ó Pai, a Tua oferta. Tu nos amaste de tal forma, Tu amaste o mundo de tal forma que enviou o Seu Filho único para morrer no lugar de todos nós, nos salvar e nos colocar em comunhão contigo. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, porque vieste ao encontro do Teu povo, vieste buscar o Teu povo. E Te louvamos, ó Pai, Te louvamos, Jesus, pelo Espírito Santo derramado. Como Tu prometeste, Jesus, eu voltarei para o Pai, mas enviarei o meu Espírito, enviarei o Paráclito, o advogado, e ele permanecerá convosco eternamente. Nós tomamos posse, ó Pai, tomamos posse, Jesus, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Cremos que somos morada do Teu Espírito. Bendito seja o Teu nome, ó Pai, bendito seja o Teu nome, Jesus, por este dom que é o Espírito Santo e por toda a força que o Espírito Santo nos dá para que possamos seguir a Ti, Jesus, para que possamos anunciar, Senhor, a Tua palavra, para que possamos testemunhar com autoridade e poder o Teu nome. Muito obrigado, ó Trindade Santa, ó Deus unitrino, por nos permitir neste momento estarmos aqui na Tua presença e recebermos de Ti, ó Trindade, amor, misericórdia, salvação, santificação, força para a nossa caminhada, para a nossa missão de testemunhar Jesus. E vamos rezar o Pai Nosso e entregar, através da oração do Pai Nosso, tudo que estamos vivendo. Preocupações, angústias, medos, inseguranças, sofrimentos, vazios, solidão. O que você estiver vivendo, nós vamos colocar neste momento do Pai Nosso. E por que vamos colocar todas essas situações dolorosas? Porque nós estamos diante do Pai. É com o Pai mesmo que nós devemos falar de tudo que vivemos e que não vai bem dentro de nós. Não só em nós. O que não vai bem também dentro da nossa casa, da nossa família. Desobediências, desencontros, adultério, bebedeiras. Tudo aquilo que não vai bem dentro da nossa família, que também nos faz sofrer, nos preocupa. Falta de fé, não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós também colocamos tudo isso nas mãos do Deus que é Pai. Porque Ele é Pai, Ele entende o que nós estamos falando. Mas também colocamos nas mãos do Deus que é Pai tudo de bom. O estarmos com vida, o estarmos terminando mais um ano, todas as bênçãos recebidas, a saúde, o trabalho, a convivência, a fé, as experiências que temos com o próprio Deus,
que nos transformam, a igreja que nos acolhe, a caminhada de fé, as providências de Deus em nossas vidas. Também temos muitas coisas para louvar e glorificar. E tudo isso entregamos neste momento do Pai Nosso, pedindo a conversão, a nossa conversão, a minha conversão, a conversão da minha casa, a conversão do mundo. Pedimos pela paz também no mundo. Pedimos ao Pai que não haja mais guerra, que não haja mais fome, miséria, violência, injustiças. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora nós vamos aclamar o Evangelho de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de um episódio importante da vida de Jesus, de Maria e José. Para a gente entender melhor este evangelho, nós vamos voltar um pouquinho e vamos ler Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35, porque é este evangelho que nos ajuda a entender melhor esse episódio que estamos lendo agora aqui de Lucas. No evangelho de hoje, Lucas 2,36, começa dizendo: havia também uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. E por que está falando que naquele tempo também havia uma profetisa? Porque esse evangelho de hoje é continuidade de Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 35. E em Lucas 2, 22 diz assim: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, que era um costume do povo judeu. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Maria e José foram a Jerusalém, saíram de Nazaré, da Galiléia, norte de Jerusalém, e foram lá para apresentar o menino segundo a lei. Foram também oferecer o sacrifício, que era outro costume, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Foram fazer as oferendas. Versículo 25 de Lucas 2. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. Essa frase é importante. O que Simeão, esse idoso, esperava? Esperava a consolação do povo de Israel. Ele esperava a vinda do Messias. O Messias que viria para consolar. Consolar de que forma? Redimindo, perdoando os pecados e dando a graça da vida eterna. O consolo esperado pelos judeus mais antigos que conheciam as profecias é que viria o Messias e que ele viria para redimir o seu povo, libertar
Às vezes nós ficamos pensando que essa redenção seria a redenção, libertação do povo do domínio romano. Não, esse redimir que fala que era esperado, que seria a consolação esperada, a redenção, é a redenção da maior escravidão, que era justamente o pecado. O Messias que viria para redimir dos pecados, colocar o povo em comunhão com o Pai e a garantia da vida eterna. Continua o Evangelho. O Espírito Santo estava com ele, estava com Simeão, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias. Olha, o Espírito Santo já tinha anunciado para Simeão que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor, que vem da parte de Deus. E movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Ele não estava no templo. Ele vai ao templo inspirado pelo Espírito Santo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, quando Maria e José trouxeram Jesus ali no templo, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus: agora, Senhor, conforme a tua promessa, louvando a Deus, Pai, pela promessa. Podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Olha o que ele está profetizando. Os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz, aí vai falar da missão de Jesus, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. E de fato, quedas para aqueles que não creem e erguimento para aqueles que o aceitam como Messias, Senhor e Salvador. E continuou ele dizendo a Maria: ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, olha o que ele diz para Maria: uma espada te transpassará a alma. Então, este evangelho que acabamos de ler, ele é sequência, este de hoje é sequência deste que acabei de ler. Agora vamos voltar ao evangelho de hoje, Lucas 2, 36 a 40. Naquele tempo, ou seja, naquele dia que Jesus foi levado por Maria e José lá no templo de Jerusalém para oferecê-lo ao Senhor. Lá apareceu o velho Simeão. Mas naquele tempo havia também uma profetisa. No templo havia uma profetisa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Outro detalhe, era uma idosa, era de idade muito avançada. Outra informação desta mulher: quando jovem, ela tinha sido casada. Ela vivera 7 anos com o marido. Então ela teve um marido, agora ela estava viúva. E o detalhe está que depois de ficar viúva, e agora já estava com 84 anos, ela ficou viúva e agora já estava com 84 anos, ela dedicou a vida dela ao templo, não saía do templo. Dia e noite ela estava no templo servindo a Deus com jejuns e orações. Um ensinamento para nós. Claro que não tem como, no dia de hoje, com esse corre-corre, ficar o dia todo no templo, dia e noite, servindo a Deus no templo com jejuns e orações. Olha como ela servia. Servia a Deus no templo com jejuns e orações. Jejuava e orava, clamando, também a redenção, que o Pai enviasse o Messias. Não dá para a gente ficar o dia todo no templo, mas dá para a gente tirar momentos para estarmos com o nosso Deus, como Ana fez, essa profetisa fez. Veja, era uma mulher que ficara viúva, para nós não ficarmos achando que, mas isto é para ela. Não, isto é para todos os que creem em Deus. Um tempo, um pequeno tempo, para ficarmos na presença de Deus, o que isto realmente nos custaria? Aqui é uma chamada de atenção para mim e para você. Qual tempo nós temos dedicado a Deus, às coisas de Deus, às orações, à leitura da palavra, à meditação da palavra, a jejuns, as práticas espirituais? Ana, essa profetisa, não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. E Ana chegou justamente no momento em que Simeão, o velho Simeão, Maria e José
e Jesus estão ali no templo. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino. Começou a louvar a Deus, glorificar a Deus e começou a falar de Jesus a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ou seja, ela começou como profetisa a falar de Jesus. Vamos imaginar, com certeza não tinha, ali no templo não estavam só Maria, José, Jesus, Simeão e ela. O templo era frequentado, buscado, até porque ele era símbolo da presença de Deus, símbolo maior da espiritualidade daquele tempo. Então é importante ver que ela ali naquela hora, ali, pelo poder do Espírito, ela já começa a profetizar sobre quem seria Jesus. É bom lembrar que a lei judaica daquele tempo exigia o depoimento de 2 testemunhas para garantir a autenticidade de um fato. Estava acontecendo um fato ali no templo e não poderia passar desapercebido. Precisava de testemunhas para garantir que aquilo que estava acontecendo era autêntico. E Deus envia 2 testemunhas super qualificadas. O velho Simeão, que esperava o cumprimento das promessas que Deus fizera ao povo de Israel, e a profetisa Ana. Eles estavam ali para testemunhar, para garantir a autenticidade de um fato. Que fato? O fato de que Maria e José levaram Jesus no templo, o apresentaram, o consagraram a Deus e que esse menino era o Messias esperado. Então, Simeão e a profetisa Ana, eles vão exprimir com sua idade, porque são 2 pessoas idosas, a longa espera da humanidade em relação ao cumprimento da promessa. Eles esperaram por muito tempo, não deixaram de acreditar. Ensinamento importante para nós também. Eu sei que você crê na palavra, eu sei que você crê nas promessas de Deus contidas na Sagrada Escritura, mas muitas vezes, por conta de dores, sofrimentos, preocupações, às vezes pela demora das respostas que esperamos de Deus, a gente acaba desanimando, se cansando, às vezes até duvidando. Mas veja, nós estamos aqui com 2 idosos que esperaram o cumprimento da promessa. A idade deles fala justamente disto, desta longa espera da humanidade. E não só representam o tempo de espera, mas representam também a qualificação deles para testemunhar que o Salvador chegou, que o Messias esperado já está presente. O Redentor chegou, ou seja, a consolação que o povo esperava chegou. E a consolação chegou, é Jesus, é o Messias. É esta consolação que chegou e eles são testemunhas qualificadas para isso. A profetisa Ana, quando ela vê o menino, ela reconhece que ele é o Messias. E reconhecendo que ele é o Messias esperado, como profetisa, ela começa a glorificar o Senhor, como diz a palavra. Ela vai agora espalhar esta notícia da vinda do Messias entre quantos tantos esperavam a redenção de Jerusalém. Versículo 38 está aí. Diz assim: Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A libertação de Jerusalém é justamente a libertação do pecado, a libertação de todo o mal que o pecado provoca na vida humana e, ao mesmo tempo, esse anúncio, não é, de um tempo de paz, de amor, esse tempo onde o Messias, aquele que reina, vai iluminar, ele vai trazer a sua paz, ele vai colocar novamente o povo em comunhão com o Pai. É o resgate da vida em comunhão e da vida eterna. Existia uma pesquisa que dizia que 2 bilhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, adultos, ainda não reconheciam Jesus como Senhor, Salvador e Libertador. Muita gente. Aqui então fala da nossa responsabilidade como cristãos. A mesma responsabilidade que Ana e o velho Simeão tiveram quando viram o Messias, começaram a anunciar, a glorificar.
a falar do Messias, falar que a consolação de Israel tinha chegado. Hoje, a responsabilidade de falar de Jesus está nas minhas mãos, nas suas mãos. A responsabilidade de anunciar, de apresentar o Messias, como esses 2 idosos fizeram, está nas nossas mãos. E a nossa forma de viver o Evangelho, de falar de Jesus, de vivermos a nossa fé, é que vai justamente provocar nas pessoas o desejo de viverem uma experiência profunda com Jesus. Através da internet, a gente abre, não é, a internet, a gente abre aí essas ferramentas de comunicação, nós vamos ver muitas pessoas pregando o Evangelho. Graças a Deus, que coisa boa. Então tem muitos canais falando de Deus, falando de Jesus. Mas nós temos visto também muitas pessoas usando do nome de Jesus para atacar pessoas, para agredir pessoas, para defender os seus próprios interesses. Nós vamos vendo pessoas que ocupam papel de liderança no mundo cristão com comportamentos que nós ficamos perguntando: meu Deus, e Jesus agiria assim? E Jesus gritaria assim? E Jesus maltrataria as pessoas assim? Atacaria as pessoas desta forma? Como Jesus faria no dia de hoje? Eu sei que os tempos são difíceis. Eu sei que tem muitas pessoas usando do Evangelho para interesses pessoais. Mas como Jesus agiria? Atacando, gritando, humilhando, ameaçando? Eu, vendo tudo o que Jesus viveu, conhecendo Jesus pela palavra, eu acho que ele faria um outro caminho. Porque a forma como algumas lideranças cristãs gritam e atacam umas às outras faz com que muitas pessoas não queiram se aproximar de Jesus. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: é isso aí que é o cristianismo? Esses que são os seguidores de Jesus? Não quero isso para a minha vida. Eu, como cristão, eu não posso ser empecilho ao que Jesus disse. Cuidado para não escandalizar um dos meus pequeninos. Que Deus nos dê a graça, que deu a Ana e a Simeão, de ter uma experiência com Jesus, com o Messias, com o Redentor, com o Salvador, com o Libertador. E a mesma graça de podermos falar desse Jesus. Não a partir daquilo que eu quero, não a partir daquilo que eu desejo, não a partir de interesses, não, mas porque a minha missão como cristão, como batizado, a minha missão como alguém que foi salvo por Jesus, é de falar de Jesus, é de anunciar Jesus desinteressadamente, simplesmente com o desejo de cumprir o que Jesus mandou e de pregar o Evangelho, para que aquele que acreditar seja salvo. A minha missão é de anunciar Jesus, de pregar o Evangelho, e desejoso que o Espírito Santo haja na vida das pessoas através daquilo que eu faço, para que essas pessoas, ao ouvirem o anúncio da palavra, queiram um encontro com Jesus, se entreguem a Jesus. É isto, não é mais do que isto. O restante a gente tem que correr atrás, porque nós estamos aqui nesse mundo é para batalhar mesmo. Vamos pensar na missão também que nós temos e vamos viver 2 coisas importantes. Louvar a Deus por todas as suas graças, bênçãos e sinais. Em particular, louvar a Deus pela consolação, pela redenção, pela libertação, pela salvação que nos chegou através de Jesus. E anunciar Jesus. Viver essa missão de testemunhas de Jesus com autoridade e poder. Amém. Nós ficamos por aqui e amanhã nós voltamos no mesmo horário, se Deus quiser. Então, até amanhã. Fique com Deus.